Em Lucas capítulo 24, no versículo 25 a 27, nós vemos uma instância onde o Senhor Jesus Cristo autentica o valor da palavra de Deus. Versículo 25 a 27, ele diz: E ele lhes disse aos discípulos: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram no Antigo Testamento. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, isso quer dizer o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. O Senhor Jesus está validando a palavra escrita. No capítulo 24 ainda, versículo 44 a 47, ele diz: E disse-lhe: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Esses 3 departamentos resumem todo o Antigo Testamento. Então lhe abriu-lhes o entendimento para que compreendesse o que as Escrituras, e não sonhos e visões e revelações, mas para que eles compreendessem o que está escrito na palavra de Deus. O Senhor abriu o entendimento deles para que eles pudessem folhear a Bíblia e compreender o que está escrito, e não para que eles tivessem sonhos, visões e revelações, ainda embora ele daria alguns no início da igreja. Em João capítulo 10, versículo 35, essas palavras são ditas: Pois se chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Deuses aqui quer dizer filho de Deus. A Escritura não pode ser anulada. Meus queridos irmãos, será que é uma aplicação para nós hoje aqui na palavra de Deus? Se o Senhor Jesus põe toda a ênfase, se Deus põe toda a ênfase na palavra escrita, quem somos nós para ir em meandros de busca de sonhos, de um profeta, de revelações? Se ele dá toda a glória, e ao ser tentado ele diz: está escrito na palavra, é exatamente o que nós devemos dizer. Nós não temos interesse por supostas revelações de profetas, orações fortes, buscas, sonhos ou o que quer que seja. O Senhor reduziu, assim por dizer, condensou, colocou toda a profecia, as visões, os sonhos, toda a verdade revelada aqui dentro dessas 2 capas, na palavra de Deus. E ele autenticou com seu selo de divindade estas verdades que não se contradizem, para que nós tivéssemos segurança em ir à palavra de Deus para toda a nossa necessidade espiritual. No final do Antigo Testamento, ou melhor, no início do Antigo Testamento, nós temos a advertência por parte de Moisés que nada seja adicionado à palavra de Deus, para que nós não sejamos encontrados como mentindo contra Deus. No final da palavra de Deus, no livro de Apocalipse, está dito: nada adicioneis a este livro. E livro se refere a toda a Bíblia, não somente a Apocalipse. E as pragas e as advertências são trazidas àqueles que adicionarem ou tirarem. Mas se uma pessoa está tendo visões de Deus, revelações de Deus, então a Bíblia nunca tem fim, porque essas visões precisam ser registradas e adicionadas à Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas é uma contradizendo a outra, se nós estamos seguros em nos manter na palavra de Deus, que é viva, poderosa e verdadeira, e a instância última para toda a razão humana. Está escrito, e o que não está escrito não é a vontade de Deus. Mas há aqueles que parecem dizer o contrário em nossos dias, mesmo no meio reformado, bíblico. Há aqueles que dizem que na igreja nós podemos fazer qualquer coisa que a Bíblia não proíba, qualquer coisa que não esteja escrito. Mas o princípio correto não é: não está escrito, pode ser feito, e sim está positivamente escrito, e assim deve ser feito na casa de Deus, no culto a Deus. Nós só podemos fazer na igreja aquilo que a Bíblia sanciona, porque a Bíblia é a voz de Deus registrada. E ser bíblico é ser sola Escritura. Assim nós só podemos fazer aquilo que a Bíblia comanda, exemplifica, autentica. Seja o batismo, seja a adoração, seja a maneira de adorarmos ao Senhor e vivermos tudo o que nós fazemos. Nós precisamos de respaldo claro, direto da palavra de Deus. Esse é um princípio glorioso. Foi o princípio que solavancou a reforma protestante debaixo da parafernália
do misticismo católico romano, e é um princípio que precisa ser restaurado em nossos dias. Não visões, não profecias humanas, não supostos sonhos, mas só a Escritura, somente a palavra de Deus, que é viva e poderosa. É por essa palavra que nós seremos julgados um dia. A Bíblia diz que os livros se abrirão de acordo com a maneira como nós vivemos em relação à palavra de Deus. Ela é poderosa, a palavra de Deus é eficaz, e se ela é a palavra de Deus como é, então pessoas são advertidas. Aqueles que lançam a palavra de Deus como se não fosse a autoridade de Deus e buscam tradições humanas e sonhos e revelações, são advertidos pela palavra de Deus a voltarem a ela e a se manterem nela. Crentes que tratam a palavra de Deus como uma armadura enferrujada e nunca se vestem dela, uma espada afiada e nunca buscam a palavra de Deus, mas se entregam a revelações ou o que quer que seja, são conduzidas pelo diabo. E pessoas ousadas que se levantam em púlpitos sem estudar a palavra de Deus, desprezam a palavra de Deus, imaginando que Deus revelará à sua própria mente algo que Ele já revelou na palavra de Deus. Assim nós somos advertidos pela autoridade da palavra de Deus a nos manter nela.